Biblioteca Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal. Mais de 100 mil obras catalogadas. Imagine encontrar um livro nas estantes sem a ajuda de um bibliotecário. Uma missão praticamente impossível. Na semana em que é celebrado o dia desse profissional tão importante, nós conversamos hoje com dois especialistas no assunto. O doutor em Ciência da Informação, bibliotecário e professor da Universidade de Brasília, Emir José Suaider, e a bibliotecária do Supremo Tribunal Federal, Thalita James. Em pauta, assuntos como o futuro da profissão, os avanços desde a década de 1960, quando foi instituída a obrigatoriedade do curso superior para o exercício da profissão. Também o papel do bibliotecário em conservar a história e socializar o conhecimento. O programa começa com o bibliotecário Emir José Suaider, que é professor da Universidade de Brasília, pesquisador sênior do CNPq, doutor em Ciência da Informação. Obrigada, em primeiro lugar, pela participação no programa. Eu que agradeço. A profissão já passou por várias fases. Antes de 1962, era definida por pessoas que trabalhavam na biblioteca. Era bem limitado, né? O senhor passou por todos esses avanços. Quais os principais na sua avaliação? Primeiro é que na época de 62, a visão dos gestores de biblioteca era uma visão de preservação do livro. O livro era para ser preservado. Então, as pessoas que trabalhavam na biblioteca não tinham curso superior em biblioteconomia. Mas, com a lei, em 1962, passaram a ter o título de bibliotecário. E aí começam, no Brasil, os primeiros cursos de biblioteconomia oficial, aprovado pelo MEC. Mas ainda até a década de 70, com uma visão de preservação. A biblioteca não visava formar um público leitor, visava proteger o patrimônio bibliográfico. Então, isso realmente, de repente, começam a surgir algumas inovações. Por exemplo, 2 livros publicados pela Unesco em Paris, depois no Brasil, A Revolução do Livro e A Fome de Ler, mostrando que o papel de biblioteca era muito mais importante. Inclusive, era um papel de inclusão social. Mostrava que nos lugares onde havia muita leitura, havia pouca ou nenhuma violência. Então, realmente, isso tinha um impacto social muito grande. E os cursos começaram a pensar nessa formação desse público leitor, de tentar diminuir a distância do livro. Porque, primeiro, na época, o livro era muito caro. E a maioria dos livros do ensino superior vinham de fora, quer dizer, era um preço caríssimo. O acesso ao livro era muito, assim, deficiente. E, realmente, os primeiros cursos em todas as disciplinas tinham problema de bibliografia. O livro era caro, não estava na biblioteca, as pessoas tinham dificuldade em adquirir, porque no Brasil, com 5 mil municípios, a distribuição do livro era realmente complexa, né? Um livro, às vezes, publicado em São Paulo, chegava um ano depois no Nordeste. E começa a surgir essa nova situação da biblioteconomia. Como podemos fazer essa inclusão social? Como podemos permitir que as comunidades marginalizadas, carentes, possam também frequentar a biblioteca? Que a biblioteca era vista como um local de elite, um local para os não um local para o pobre. Então, realmente, muitas bibliotecas que foram fundadas eram realmente a casa da Academia de Letras, essas pessoas mais bem informadas. E o grande impacto veio com a Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo. Primeiro, um governo dava noção do que é construir uma biblioteca com prédio próprio, já que a maioria era tudo improvisada, era galpões. E eles constroem na Avenida Consolação, em São Paulo, um prédio realmente de primeiro mundo. São Paulo deu um grande exemplo de como tem que ser uma biblioteca, nada improvisado. E uma biblioteca também com luxo, mas com luxo também para os pobres. Não havia divisão entre pobres e ricos. E eles criam em seguida um sistema de bibliotecas. Então, realmente, isso começa a provocar certos ciúmes entre os governadores, porque São Paulo tem uma grande biblioteca e ninguém tem. Então, depois se forma uma biblioteca em Curitiba, em Florianópolis, Rio Grande do Sul. Mas realmente eram bibliotecas
que não entravam na agenda do governo. Quando a biblioteca não entra na agenda do governo, é que ela não tem orçamento. Então, sobrevivia de doações. O acervo era feito de doações, às vezes livros que não interessavam para ninguém. Então, realmente, houve uma mudança muito grande para fomentar isso, principalmente nas escolas, que nas escolas não tinha livro. No máximo, você encontrava livros didáticos totalmente obsoletos. O brasileiro lê pouco. Por que, na avaliação do senhor, isso acontece? É um fenômeno antigo, né? O brasileiro nunca leu. É um fenômeno antigo e um fenômeno cultural, né? Por exemplo, os países que têm o maior número de leitores são os países que detêm a hegemonia econômica e social, como Estados Unidos, Inglaterra, os Países Baixos na Europa, a Inglaterra. Quer dizer, na Inglaterra, a questão da leitura começa com a mãe grávida lendo para o filho. Quer dizer, antecede. Não é colocar o filho com 5, 6 anos na escola e não vai encontrar livros. Então, realmente, aquilo é cultural. É importante ler. Por quê? Porque a questão de leitura é vista como sobrevivência. Você só sobrevive se ler, se tiver acesso. Por isso que as bibliotecas da Inglaterra, por exemplo, elas fazem tudo para conquistar a comunidade. Por exemplo, teve um problema recente de um brasileiro lá, que a polícia disse que venceu, ele tinha que ir embora. E ele foi na biblioteca e a biblioteca fez todo o trabalho para mostrar que ele tinha direito a permanecer. O Brasil está muito atrasado, porque eles veem o pesquisador como uma pessoa que faz a pós-graduação, já há 45 anos. Isso nos países começa na adolescência. Entendeu? Você tem que ter bibliotecas formando pesquisador. Como fazer uma pesquisa de qualidade? Como selecionar os livros? Recentemente saiu no dicionário da Oxford, em inglês, uma nova palavra, que é pós-verdade. A verdade já não é o caminho. Entendeu? Por isso que surgiram os fake news. E hoje se descobre que nos acervos tem mais fake news que verdade. Então, você tem que ser um usuário crítico para saber o que é verdade, para se impor. Senão, você vai ser dependente de uma informação bibliográfica que não é o estado da arte. Falando em fake news, tecnologias, e-books, como é que está o mercado hoje? Olha, o mercado está uma revolução muito grande. Recentemente, os Estados Unidos construíram 3 grandes bibliotecas universitárias. Já é um impacto da revolução tecnológica. Nessas bibliotecas não entra mais o impresso. Acabou. A gente está vendo o impresso aqui, mas lá já acabou. Por quê? Primeiro, as bibliotecas estão cada vez mais vazias. Ninguém vai para uma biblioteca em país assim muito adiantado, onde você tem problemas de estacionamento, problemas de tempo, se a informação está no seu celular. Então, as bibliotecas estão trabalhando com as redes sociais, o ensino à distância. Então, é uma questão, aos poucos, você hoje vende muito mais livro eletrônico que o impresso. É um fenômeno que existe, né? É. Agora, não significa que a biblioteca vai fechar as portas. Olha, também significa, porque você tem que ver a revolução tecnológica, ela mudou totalmente o conceito. Hoje você tem... a evolução tecnológica acabou com a maioria dos paradigmas. Foram criados outros paradigmas. Hoje surge um novo modelo de biblioteca, não mais a biblioteca tradicional. Então, realmente, a mudança... Milhares de bibliotecas foram fechadas na América Latina por questão da crise econômica. Então, fechar a biblioteca é a morte da biblioteca. Você tem que se adaptar aos novos tempos, como os americanos estão fazendo, dando outras prioridades, geração de emprego e renda. Porque o governo só entende uma instituição, para entrar na agenda do governo, você tem que ter um impacto econômico. Se você não tiver um impacto, e a biblioteca é importante na geração de emprego e renda, ela não entra na agenda. Então, realmente, muitas bibliotecas podem morrer. A própria Biblioteca Nacional, ela não morreu por causa de alguns funcionários que carregam aquela missão, não tem dinheiro, não tem livro, o usuário chateado,
lugar de ponto de droga em frente. Quer dizer, isso mata a biblioteca. Ninguém olha para isso. Uma biblioteca é patrimônio da humanidade. Vamos fazer a ponte agora entre biblioteca, literatura, democratização da informação. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Hoje, os bibliotecários lutam muito no mundo inteiro porque a questão que eles consideram o livre acesso às coleções. Você ter livre acesso, por exemplo, um pesquisador de uma universidade, é muito difícil. Você tem uma revista de física dos Estados Unidos, que você assinar anualmente é mais caro que um carro. Quer dizer, tem isso também, entendeu? Então, os bibliotecários ligam para que isso seja um livre acesso, que o pobre possa consultar, que os portais possam oferecer esse tipo. Agora, para os escritores, seria muito mais importante se as bibliotecas funcionassem de fato. Esse seria. Por quê? Porque, geralmente, um livro, por exemplo, de um bom escritor lançado, a biblioteca necessitaria comprar 100 exemplares, né? Um lançamento, mas não tem. Compra um ou dois e forma na biblioteca aquela fila de gente que às vezes espera um ano para ter acesso àquele livro. Então é importante, porque ele ganharia mais com direitos autorais e ganharia muitos pontos para a própria imortalidade da literatura. Então, realmente, o que se observa no Brasil hoje é que cada vez mais estão lendo os clássicos da literatura. Machado de Assis, Lima Barreto, quer dizer, os grandes escritores, cada vez mais as edições são minguadas. Quer dizer, a geração não tem interesse por falta de bibliotecas, não aprenderam isso nem na escola, nem na biblioteca pública. Então, isso é um pacto grande. Por exemplo, lançamento de livro. Onde é que você faz lançamento de livro hoje em Brasília? No Carpe Diem, você não faz em biblioteca, como seria a Casa do Livro. Que é um restaurante aqui em Brasília, né, que recebe... Tem sempre lançamento, tal como deveria ser uma biblioteca que é preparada para isso. Então, realmente, essa questão da invisibilidade da biblioteca atinge também não só os usuários, os leitores, como os escritores. Ali não é um ponto forte, poderia ser um ponto forte de livro, de venda. A biblioteca também vendendo esses livros de interesse, mas não há. Quer dizer, é uma grande dificuldade. As bibliotecas são formadas por doações. Uma vez fizemos um estudo na biblioteca da UNB sobre os livros de geologia. Estão lá desde 1968. Nunca foram consultados. Quer dizer, você tem que saber medir o que interessa ao leitor, o que interessa ao usuário. Você não tem dinheiro, você vai ficar sempre com doações. Vai enchendo a estante, mas daí? Bom, temos o que celebrar, então, Dia do Bibliotecário? Sempre temos, é bom essa marca que, para reflexão, pelo menos? Eu diria para você que as bibliotecas, a maioria das bibliotecas no Brasil sobreviveram graças à garra do bibliotecário. O bibliotecário é aquele que vive tentando conscientizar o governo, que vive tentando mostrar o impacto do livro numa sociedade mais justa, que vive mostrando que biblioteca é para corrigir as desigualdades sociais. Mas, às vezes, é uma voz que não tem muito eco. Quer dizer, a gente vê o sistema educacional é precário por falta de bibliotecas. Por exemplo, na Harvard hoje, você tem menos horário de aula e muito mais horário na biblioteca. Quer dizer, isso o Brasil não conseguiu descobrir. Quer dizer, você tem que mudar totalmente esse conceito do livro e tal. E o bibliotecário é um guerreiro nisso. Ele se esforça na programação do Dia do Bibliotecário, ele tenta mostrar para as autoridades a importância desse papel para a formação do país mais justo. Que a gente consiga avançar em breve nessa matéria, né? Se Deus quiser. Doutor Emi, muito obrigada mais uma vez pela participação conosco. Parabéns pelo Dia do Bibliotecário, pelo seu trabalho, pela iniciativa. Eu que agradeço. Fico muito satisfeito com essa entrevista e com a divulgação do importante papel da biblioteca. O programa faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o trabalho do bibliotecário. Como é catalogar mais de 100 mil obras numa biblioteca como essa em que nós estamos, do Supremo Tribunal Federal? É o que você vai saber já já.
Estamos de volta com o programa Iluminuras, especial sobre o Dia do Bibliotecário. Agora, ao meu lado, no segundo bloco, a bibliotecária do Supremo Tribunal Federal, Thalita James. Tudo bom, Thalita? Obrigada pela participação. Rafa. Obrigada a você pelo convite. Bom, nós estamos aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, são mais de 100 mil obras catalogadas, né, Thalita? Exato, mais de 100 mil itens. Agora ficou uma curiosidade, como é que vocês organizam isso tudo, mais de 100 mil obras? Como é que é o processo de catalogação? A gente tem uma equipe de fadas que fica por trás de onde a mágica acontece, né? Então, a gente tem toda uma equipe que cuida desse processo técnico, né, que cataloga, indexa, insere as obras no sistema para que a gente consiga localizar aqui nas estantes. Revela para a gente, por exemplo, esses números, né? Cada livro aqui tem um númerozinho, código de barras, mas é um número específico que é relacionado ao direito, porque nós estamos em uma biblioteca que tem essencialmente obras jurídicas. Isso é diferente, uma biblioteca com obras clássicas da literatura para essa aqui, esse código? Então, Rafa, aqui na Biblioteca do Supremo a gente tem dois códigos aparentes na lombada dos livros, né? A gente tem o código de barras aqui, que identifica cada item, é um número único para cada obra. Ele ajuda a gente na construção do inventário do acervo. Ele diz para a gente o que cada item é, né? E para a localização das obras, para a organização das obras, a gente tem o código de classificação. Aqui no Supremo a gente usa a CDDIR, que é a classificação decimal de direito, que foi elaborada pela bibliotecária Doris de Queiroz. Ela também era bacharel em direito e ela fez uma expansão de um código de classificação internacional para atender às necessidades do direito brasileiro, já que a estrutura é completamente diferente. Thalita, o bibliotecário pega um pouco no pé da gente quando eu quero pegar um livro ali direto, sem consultar ninguém, depois tento organizar da minha forma. O acervo é aberto, então todo mundo pode pegar o livro que quiser para consultar. O que a gente pede é para não devolver nas estantes. E não é porque a gente é maluco de organização e que a gente acha que o usuário não vai saber colocar o livro no lugar. Tem mais a ver com o fato de que cada consulta é relevante para a gente, para que a gente possa fazer o controle estatístico daquilo que realmente é utilizado dentro do nosso acervo. Às vezes eu não leio, eu pego um livro, dei uma olhada aqui, não estou lendo, estou folheando o livro. Isso para você já é um dado importante? Já é um dado. Significa que, de alguma forma, esse livro chamou a atenção de um usuário. Então, isso precisa ser registrado no nosso controle estatístico, para a gente saber se a gente mantém ou não essa obra no nosso acervo, para a gente saber se a gente precisa adquirir mais obras sobre esse assunto ou não. Então, tudo para a gente é informação. Thalita, eu posso ter o mesmo autor em várias estantes da biblioteca? Como é que funciona? Sim, é perfeitamente possível, porque a organização é feita por assunto. Então, se um autor escreve sobre assuntos diversos, ele vai estar em diversos pontos da biblioteca. Se ele é especialista em um único assunto, escreve só sobre aquilo, muito provavelmente os livros dele vão estar próximos uns dos outros. Por exemplo, uma estante só de direito constitucional, outra de direito tributário? Isso, essa estante que a gente está vendo aqui é de direito penal, né? Então, eles vão ficar, todos os livros de direito penal vão ficar bem próximos e os livros de direito constitucional vão estar todos alocados próximos também e por aí vai. Em relação a tocar, a pegar o livro, vocês têm alguma observação? O bibliotecário ele está ali ao lado do leitor o tempo todo dando recomendações, porque aqui, por exemplo, nós temos obras raríssimas, né? Sim. A coleção de obras raras ela fica um pouco mais restrita, o acesso é um pouco mais limitado justamente para evitar o desgaste das obras. E tem algumas dicas que a gente sugere para os nossos usuários, inclusive para as bibliotecas dentro de casa, né? Então, ao pegar o livro, procurar buscar pela lombada como um todo, nunca por essa parte aqui de cima, para evitar esse desgaste e evitar que o livro fique com essa parte aqui fragilizada. Acaba com a encadernação do livro. E manter o livro todo sempre bem apoiado na estante, evitar de deixar o livro, por exemplo, colocado para fora. Isso é uma dica também que garante aí para que o livro fique direitinho conservado.
Vamos falar de silêncio agora. Nós gravamos semanalmente em várias bibliotecas aqui de Brasília. O silêncio não é mais, digamos que, obrigatório como era algumas décadas atrás. A biblioteca hoje ela tem esse dinamismo, essa interação, Thalita? Tem. O ambiente de biblioteca mudou muito. A gente não é mais o ambiente de capela em que as pessoas fazem um silêncio absoluto. Hoje a biblioteca, ela abraça os seus usuários. Então, por exemplo, aqui na Biblioteca do Supremo, a gente tem um pequeno sofazinho com garrafas de café, que os usuários podem ficar à vontade para descansar e espairecer um pouco, né? Então, a gente pede um pouco de silêncio para respeitar o estudo alheio, né? Mas a biblioteca não é mais sinônimo de capela, de silêncio, de hospital. Thalita, falando nessa mudança de comportamento, a biblioteca hoje ela se tornou esse espaço democrático mesmo de disseminar a informação, trocar ideias, porque se a gente pensa numa biblioteca da década de 60, 70, era aquele espaço para intelectuais, né? Aquela coisa inacessível. Hoje não mais. Não mais, Rafa, mudou bastante. Hoje em dia, a gente não tem mais a visão do bibliotecário guardião, a gente é muito mais bibliotecário disseminador, a gente trabalha muito mais fazendo um meio de campo entre quem precisa da informação e a informação que a gente tem. E hoje em dia, se a gente não tem a informação, a gente sabe quem tem e consegue fazer um meio de campo ainda maior. Então, é muito mais de mediação do que de guarda o nosso papel. E esse meio de campo que vocês fazem, né? Vocês seguem regras internacionais, é um padrão nacional? Eu sei que cada caso é um caso, mas em geral, como é que funciona? Existem alguns códigos que são comuns na área, né? Então, tem códigos de catalogação, por exemplo, que ajudam a gente a descrever, né? A gente explicar para o nosso leitor, dentro da nossa base de dados, o que é aquela obra. Né? Então, são códigos que orientam o nosso comportamento na hora de fazer essa descrição. Né? São códigos internacionais que são aceitos amplamente. Aqui no Supremo a gente utiliza vários deles, mas eles não são obrigatórios. Então, por exemplo, numa biblioteca escolar, uma biblioteca que atende a crianças, muito dessa descrição não vai ser necessariamente útil. O que é útil em todas as bibliotecas de descrição? Autor, título, quantidade de páginas. É relevante, assunto. Eu acho que basicamente esses 4, para você ter uma noção do tema da obra, quem escreveu, sobre o quê e a complexidade que tá sendo com a qual está sendo abordado o assunto. Eu brinquei agora há pouco sobre tirar o livro do lugar e colocar no lugar errado. Você é uma espécie de Google em carne e osso, porque você sabe absolutamente tudo ou quase tudo do que tem aqui? A gente faz o mesmo papel do Google, só que presencialmente, a gente media, né? Mas o Google não é nosso inimigo, ele não está aqui para substituir a gente e a gente usa bastante o Google também. Então, não existe briga entre bibliotecários e ferramentas de busca. Falando em Google, em tecnologia, a biblioteca hoje perde espaço com e-book, por exemplo? Essa democratização da informação pelo computador, pelo telefone, ou é um parceiro? A gente ganha espaço. A gente ganha espaço porque a gente consegue oferecer mais. E quanto mais a gente oferece, mais gente procura a gente. Então, livros eletrônicos, bases de dados públicas, sistemas que auxiliam a gente a construir repositórios digitais, tudo isso aproxima mais o usuário da biblioteca. Hoje, por exemplo, a Biblioteca do Supremo consegue atender qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo e que tenha uma conexão à internet. Mas como é que funciona? O acervo, ele está disponível, conteúdo, a informação pela internet? A gente tem obras que estão disponíveis no nosso repositório digital, são obras que estão livres de direitos autorais, né, obras raras, que a gente faz o processo de digitalização aqui dentro do Supremo e coloca disponível para todo mundo. E a gente tem também o serviço de atendimento que é feito por e-mail. Então, qual é o e-mail? Vamos dar para quem está em casa? biblioteca@stf.jus.br. Dia do Bibliotecário, dia 12 de março, programa especial em celebração a esse profissional tão importante, né? Qual é o futuro da profissão? Onde tem informação, tem que ter um bibliotecário. O Brasil, infelizmente, é um país onde os brasileiros quase não leem, é uma realidade. Mas a biblioteca
não vai acabar, vai estar sempre em alta, graças ao empenho de vocês também, né? A esse trabalho de vocês. Tomara, a gente tenta trabalhar para que o nosso produto, o nosso serviço seja cada vez mais interessante para quem está do outro lado, para que a gente atinja as pessoas cada vez mais rapidamente, com mais profundidade e se antecipando às necessidades das pessoas. Então, eu não vejo a biblioteca e o bibliotecário acabando tão cedo. E é interessante que é um trabalho muito bacana, né, de democratizar mesmo essa informação, é você trocar, é você repassar essa informação para outras pessoas e sobre absolutamente tudo, porque a biblioteca hoje, portas abertas para diversos assuntos, né? Sim, e a gente aprende. Com certeza. Todo dia a gente aprende. E eu aprendi muito hoje no programa Iluminuras especial sobre o Dia do Bibliotecário, ao lado agora da Thalita James. Muito obrigada por me ensinar um pouquinho mais sobre catalogação, biblioteca. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Rafa. Obrigada por vocês terem vindo aqui e por realizarem esse trabalho de divulgação do bibliotecário e da biblioteca. Obrigada. E parabéns a todos os bibliotecários que acompanharam também mais esta edição do programa Iluminuras. Se você quer rever este ou outros programas, acessa lá youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau.